Boa noite, Ítalo. A gente vai iniciar aqui a apresentação do nosso trabalho de sistemas inteligentes. O grupo é composto por mim e pela Lourença. O nosso trabalho é em cima de uma avaliação de tendências de consumo, onde a gente fez uma análise a partir do impacto do furacão Charley na rede Walmart. O nosso trabalho, ele vai analisar a previsão do comportamento do consumo dos clientes da Walmart em um período específico, que é o período quando ocorre furacões por lá, utilizando árvores de decisão, fazendo uma análise detalhada dos dados das vendas para identificar padrões e tendências. O algoritmo que a gente escolheu para trabalhar foi um algoritmo preditivo, né, que foi a árvore de decisão, e a linguagem que a gente utilizou foi Python. A situação problema, a gente pegou a empresa Walmart, né, que precisava entender quais produtos que seriam mais procurados, em quais quantidades, quando acontecesse, né, essa questão do furacão, que acontece muito lá, na Flórida, né, a fim de garantir o abastecimento das lojas, e atender a demanda dos consumidores. A análise de dados das vendas durante o furacão Charley serviu como ponto de partida. A surpresa que eles tiveram lá foi que aumentou muito as vendas de cerveja e de um biscoito chamado Pop Tarts, de morango, que exigiu uma análise mais profunda e compreensão mais clara desses dados. Na dimensão prática do estudo, a gente elaborou a base de dados, a gente fez a importação, né, desses dados que a gente criou de forma fictícia para o ambiente de implementação, que foi lá na plataforma de Python. A gente fez, né, a limpeza dos dados, removendo informações que não fossem relevantes. A gente fez também um tratamento dos dados, preenchendo, né, algumas informações que estavam faltando. Depois que a gente processou os dados, a gente exibiu as primeiras linhas, que eram as mais importantes, né? E no próximo passo, a gente envolveu o treinamento e teste do modelo de decisão da árvore, que identificou padrões nas vendas. E, por fim, né, o modelo ele foi utilizado para analisar a presença de certos alimentos, como a cerveja, que foi identificado como um dos mais vendidos durante o furacão, e o biscoito Pop Tarts. Pode passar. Boa noite, Ítalo. Eu vou estar explicando agora sobre o código, né, que foi implementado. Igual foi dito anteriormente, a gente utilizou a plataforma Colab com a linguagem Python, né? E nessa linguagem, a gente já tem uma biblioteca já que fornece essa árvore de decisão, que é a Decision Tree Classifier. Então, a gente importou ela, né, para poder a gente fazer esse algoritmo de árvore de decisão. Os dados foram os dados fictícios que a gente utilizou, né? E a gente importou eles em ponto .txt. E além disso, foi solicitado para a gente fazer um pré-processamento desses dados, né? Para poder a gente fazer esse pré-processamento, a gente avaliou quais são as nossas colunas, né, dentro dos dados que seriam de interesse, né, para o algoritmo. Algumas não fazia muito sentido a gente mantê-las, né, que foi data, hora, pessoa física, pessoa jurídica e peso. Então a gente retirou essas colunas, né, para poder ter uma análise mais precisa, que não era muito relevante para a gente. Os dados tinham alguns valores nulos. Por exemplo, o valor de alimento nulo não era muito interessante para a gente, então a gente removeu essas linhas. Valor nulos na coluna valor, né? Também a gente criou uma função, né, em média valor, para poder calcular e preencher esses valores. Outra forma também, outra método
tratamento dos dados foi questão da coluna forma de pagamento, né? A gente criou, né, uma categoria de forma para gente de pagamento para poder ser numérica e para a gente poder transformar o que é o dizer, né, em números. Por exemplo, forma de pagamento Pix, dinheiro, a gente transformou isso em código. Depois disso, a gente fez printou os 10 primeiras linhas. Aqui você pode perceber, né, que foi os nossos dados eles ficaram mais limpos depois desse pré-processamento, para a gente poder agora implementar o algoritmo de árvore de decisão. Nesse algoritmo, a gente pegou como entrada a variável alimento. X, né, dados drop, alimento, e X, dados alimento. São essas duas entradas que a gente fez. Separamos também a questão do que seria nossos dados de treino, seria dos nossos dados de teste. 30% desses dados foram para teste e os outros 70% para treino. A gente chamou, né, depois posteriormente o modelo de decisão, fez o nosso treinamento, né, depois fez os nossos testes. Depois que a gente fez o treinamento e teste, a gente plotou um relatório de classificação para poder mostrar, né, quais eram os alimentos que foram mais vendidos durante aquele período. Printamos os valores, né, desses alimentos mais vendidos e também a gente plotou o gráfico, né, para poder mostrar a relação, né, de quais foram os alimentos mais vendidos, né, durante o período a semana antes do furacão. Além disso, as nossas variáveis também, que são de analogia, né, com essas vendas, foram na variável de furacão, né? Então, igual foi descrito no problema, se cerveja e biscoito tivesse muitas vendas, quer dizer que haveria possibilidade de furacão posteriormente, né? Então, aqui a gente implementou, né, o nosso if e um else para poder correlacionar a árvore de decisão com as variáveis. Aqui é o relatório de classificação, né, que o árvore de decisão plugin fez, né? Os alimentos mais vendidos por período, se a gente pode perceber que o biscoito morango teve 6, cerveja 4. E aqui o nosso gráfico que mostra, né, a relação da árvore de decisão com baseado no volume de vendas, né, e se tem ou não furacão. Com isso, né, a gente pode ter como objetivo principal a capacidade de prever e entender o comportamento das compras. Por que a gente escolheu o algoritmo de árvore de decisão? Por ele ser um algoritmo preditivo, ele consegue prever um padrão, né, para poder a gente tomar uma decisão com isso. Essa questão real, né, que aconteceu, justamente foi essa a ideia, né, para eles foram de colocar essa rede neural, né, que poderia prever como que funcionaria o comportamento do cliente. E isso a gente pode ver das demais coisas, né? Por exemplo, eu poderia também fazer um ao contrário, né? Por exemplo, quando tiver furacão, vai vender tais produtos. Ou também, quando está vendendo esses produtos, vai ter furacão. Ou quando é inverno, vai vender mais, não sei, vai vender mais cobertura. Vai vender questão de marshmallow, né? A gente pode fazer várias outras analogias voltadas para questão de vendas, né? Utilizando um método preditivo. E isso atrelado a condições climáticas. Como contribuição prática, o estudo consolida a aplicação de um modelo desenvolvido especificamente para prever comportamentos, e dessa forma o trabalho confirma que os objetivos propostos foram integralmente atendidos. Valida a utilidade prática, né? Porque ele realmente classifica os alimentos, né? A validade prática da análise de árvore de decisão para esse propósito em específico. As nossas referências, né, foram verídicas, né? A gente tirou desse link. Os dados foram fictícios e a gente implementou em Python o código e o artigo também a gente vai enviar para você. No mais, eu agradeço
É, se tiver alguma dúvida, a gente está à disposição.